essa cabeça de Roma, sendo inspirada pelo espírito do anticristo, essa cabeça da besta, Roma, a inspiração do anticristo, está conduzindo as igrejas, trazendo os políticos para as igrejas, misturando o culto que acontece naquele momento com propaganda política. Pastores fazendo os seus conchavos com políticos, pastores usando a igreja como palanque político. E quer saber o pior disso? Pastores que estão ali envolvidos com o ecumenismo em nome da política. Provavelmente você deve ter visto, eu não sei se é a maior denominação do país, com certeza é uma das maiores denominações do mundo, eu não quero citar aqui. Mas existe uma das maiores denominações do mundo, que ela é muito grande no Brasil, em alguns lugares vai ser denominada como pentecostal. Eu particularmente gosto da denominação, porém, um dos seus maiores líderes da atualidade, em 2024, um dos maiores líderes, ele estava com aquele grande líder religioso romano, fazendo uma oração ecumênica dizendo: nós apoiamos a Agenda 2030. O espírito do anticristo está influenciando a maior parte das igrejas do mundo. O espírito do anticristo está influenciando a maior parte das igrejas brasileiras. E se eu fosse você, cristão, eu ficaria até o final desse vídeo, porque provavelmente algumas das situações que eu vou citar no vídeo de hoje, você esteja passando na igreja que você congrega. O vídeo de hoje não é para te influenciar a ser um cristão rebelde, a se rebelar contra a sua liderança. Porém, o vídeo de hoje é um vídeo que vai te mostrar como o espírito do anticristo está presente na cultura da maior parte das igrejas e está presente em alguns púlpitos de nossas igrejas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui é um vídeo denúncia. Esse vídeo aqui é um vídeo importantíssimo para a sobrevivência de muitos cristãos em nosso país. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que você descobre que tem algo errado na igreja que você congrega, você precisa pensar em tomar 3 atitudes. A primeira atitude é orar ao Senhor para saber se você deve permanecer naquela igreja. E não saia daquela igreja até o Senhor te direcionar a sair. Segunda atitude, se torne alguém influente, crescendo em graça, sabedoria e em trabalho na sua igreja, para que você, como um cristão fiel, influente, possa influenciar a sua liderança a fazer aquilo que é correto. Trabalhe, não seja insubmisso, e cresça em graça e conhecimento para que você tenha estatura ministerial e espiritual para influenciar aquela liderança. E a terceira atitude que você pode tomar é justamente através do ensino da palavra de Deus, já sendo alguém influente, mostrar para a sua liderança, tendo abertura, que aquilo não está correto. Então, você pode ser aquele que vai orar, que vai buscar a Deus e o Senhor vai te direcionar para sair. Ou você é aquele que cresce em graça e em conhecimento, e ali, crescendo em graça e conhecimento, se torna uma autoridade na sua igreja e você promove as mudanças. Ou a terceira atitude é, através da palavra de Deus, tendo abertura, você leva ao seu líder dizendo: olha, não está correto isso aqui. Deus não abençoa cristãos que querem agir na rebeldia. Não é, presta atenção nisso, não é por força, mas pelo Espírito do Senhor. Foi profetizado isso pelo profeta Zacarias. E nós temos que agir através do Espírito do Senhor nessas 3 situações. Entendendo bem isso, você precisa saber que Deus, ele não abençoa cristãos rebeldes, mesmo que a sua igreja esteja cometendo alguns dos erros que eu vou mencionar aqui no vídeo. Primeira coisa, vai lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 1. Versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esse aqui é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e você sabe muito bem que nos últimos dias, muitos vão seguir inspirações, ou muitos vão seguir ensinos de demônios. Agora, queridos, presta atenção nisso. Esse texto aí é bem claro. São pessoas que estão ouvindo ensinos dentro de uma congregação. Por quê? Porque o texto diz: apostatarão da fé. E o texto também menciona ensinos, ou seja, a pessoa estava sentada em um lugar, seguindo ensinos de demônios e acabou abandonando a fé. Apostatar significa abandonar a fé ou se divorciar da fé. Então, grava bem todas as informações antes de eu mencionar para você aqui a denúncia. Nos últimos dias, espíritos de demônios estarão ensinando pessoas, e pessoas vão apostatar da fé verdadeira em Jesus Cristo por causa desses ensinos. Agora, vai lá comigo, continua aí em Timóteo, agora a segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e depois você pula comigo no versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu não vou ler aqui os próximos versículos, mas você leia aí. Os próximos versículos começam a citar que os homens serão egoístas, avarentos. Basicamente, nos últimos dias, os homens terão os seus corações obstinados para fazer o mal. Agora, pula no versículo 5 comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, nós já estamos vendo isso. Homens que incentivam a prática do pecado, eles mostram uma piedade. Não, faz isso porque todo o amor é válido. Sabe, tendo forma de piedade? Não, segue essa doutrina aqui que não está na palavra de Deus, mas é amor. Sabe, tendo forma de piedade, faz isso porque Deus é amor. Faz isso porque Deus quer que você seja feliz. Ou seja, as pessoas serão egoístas falando coisas piedosas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que significa isso? Significa que a forma de piedade é sem o poder da palavra de Deus. Entenda muito bem isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está perdido. O evangelho de Deus é o poder de Deus. Então, queridos, o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ensinos que têm forma de piedade, que têm forma de amor, mas nega o poder, que é o evangelho, significa o quê? Que é ensino de engano. Agora, o versículo 6 diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha a conexão do engano. Aqueles que ensinam o erro, aqueles que ensinam o engano, procuram pessoas que dão brechas para isso. Queridos, falsos profetas, eles só existem porque pessoas dão audiência aos falsos profetas. Ou seja, não existe maldição sem causa. Aquela igreja daquele falso profeta, daquele profeta que fala só de dinheiro, daquele profeta que tem religiões mistas, que colocam coisas que não estão na palavra de Deus. Então, esses profetas só existem por quê? Porque existem pessoas que querem ouvir aquilo. Agora, continua lendo o texto aí. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, tem pessoas sentadas ouvindo a palavra de Deus, mas porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, vão aprender sempre, mas não conseguem o quê? Não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É quando os ouvidos estão cauterizados para ouvir, por exemplo, um vídeo como esse. Agora, aprendem sempre, mas não conseguem chegar à verdade. Ou seja, estão ouvindo a palavra de Deus, mas não conseguem discernir aquilo que está escrito. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles.
Então, queridos, o que o texto está nos dizendo aqui? Está nos dizendo que esses que ensinam coisas que não procedem da palavra de Deus, esses que têm os seus corações, que têm os seus ouvidos fechados para a verdade, esses que ouvem a palavra, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, são como Janes e Jambres. Lembra daqueles dois magos que resistiram a Moisés? Moisés se apresenta a Faraó para dizer a Faraó: olha, Deus está querendo que você liberte o povo dele. E aí aparecem aqueles dois magos. Então, o texto diz que eram Janes e Jambres. E eles fizeram ali as artes mágicas do Egito. E existem pessoas nos últimos dias que estarão ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, que serão como Janes e Jambres. Ou seja, vai ter forma de piedade, vai defender uma ideia específica e vão até fazer sinais. Uma espécie de feitiçaria que vai seduzir pessoas a seguir ensinos que têm forma de piedade, mas não está de acordo com a palavra de Deus. A sedução dos ensinos malignos nos últimos dias será tão forte que esse texto está nos mostrando a comparação com os magos na época de Moisés. Eles resistiram. Moisés, que era a própria representação de Deus na frente de Faraó. Então existem pessoas que vão ler a palavra, mas estão com seus corações tão obstinados que estão até enfeitiçadas, como foi o caso de Janes e Jambres. Agora, queridos, nós precisamos estar atentos, porque esse versículo 9 que você está vendo aí na tela, esse versículo 9 está dizendo o quê? Que eles não irão avante. Então, uma característica de coisas ensinadas que não são do Senhor que essas coisas ensinadas que não são do Senhor, elas têm prazo de validade. Então, aquilo que não é do Senhor não vai permanecer. Aqueles que não são do Senhor não vão permanecer. Agora, continua lendo o texto aí, e já eu vou para a parte mais importante dessa palavra de hoje. 1 João, vai lá comigo, hein? 1 João, perdão, vai lá, continua em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Vai lá comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 3 a 5, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Os princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, grava bem isso. Eu quero ouvir algo, mas eu vou atrás de alguém que ensine algo que me favoreça. Eu tenho coceira nos ouvidos quando eu desejo algo, quando eu concordo com algo, e aí eu vou ouvir aquela pessoa que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Ou seja, coceira nos ouvidos. Olha o versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A palavra fábulas aqui é a palavra mitos, ou a palavra grega que se origina da nossa palavra mito. Ou seja, são ensinos que são uma espécie de contos. São ensinos inventados por homens para favorecer esses próprios homens. O que são mitos? São deuses criados, deuses que venham suprir aquilo que nós queremos, segundo as nossas concupiscências, segundo os nossos desejos carnais. Grava bem todas essas informações, porque quando chegar no momento da denúncia, vai ser importante você lembrar desses textos de Timóteo. Olha o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu estou mostrando para você aqui o que você deve fazer quando você se deparar com todas essas coisas erradas que eu estou te mostrando. Primeira coisa, ele fala o quê? Ser sóbrio em todas as coisas. O que é ser sóbrio? Segundo a palavra de Deus, você deve tomar as suas decisões. Não tome decisões repentinamente como se fosse alguém embriagado. Pare, pense e analise o que a palavra de Deus diz. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele diz: está vendo todas essas coisas? Está sofrendo aflições por causa disso que está acontecendo? Suporta. Terceira coisa, ele vai dizer o quê? Faze o trabalho de um evangelista. Ou seja, independente das situações que você esteja passando, pregue o evangelho. Anuncie que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Seja um evangelista mesmo que você não tenha sido ordenado para tal. E por fim, ele fala assim: cumpre cabalmente o teu ministério.
Ou seja, trabalhe. Não seja um cristão que usa a sua chateação, não seja um cristão que usa as dificuldades que você tem passado para parar de trabalhar. Na verdade, quando você vê oposição, ou quando você vê que as coisas estão erradas, é o contrário. Você deve arregaçar as suas mangas, porque se muitos falsos estão se levantando, você que é verdadeiro vai parar de trabalhar por causa das chateações? Não faz sentido. Agora, queridos, vai lá comigo, agora sim, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Primeira coisa, desde o momento em que se iniciou a igreja primitiva, os cristãos já tinham a expectativa da volta de Jesus e um pouquinho antes da volta de Jesus, o surgimento do anticristo. E como que eu tenho certeza disso? Além de todos os textos envolvidos nisso, esse texto que você está vendo na tela está dizendo o quê? Como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, eles esperavam um homem denominado o anticristo, o anti-ungido, o anti-messias. Só que o texto continua dizendo que antes desse anticristo, já estava naquela época surgindo muitos anticristos. Ou seja, nós sabemos que muitos protótipos do anticristo têm surgido ao longo da história. Muitos governantes déspotas, muitos daqueles que ensinam mentiras, muitos falsos profetas, o espírito do anticristo que vem com ideologias, com ensinamentos contrários às palavras de Cristo. Agora, queridos, esse anticristo é justamente aquele último e grande governante que fará oposição ao povo de Deus, que fará oposição aos ensinos de Cristo antes da volta de Jesus. Grava bem isso. O espírito do anticristo, ele está agindo desde o início de todas as coisas. O espírito do anticristo está agindo desde o jardim do Éden. O espírito do anticristo está agindo desde Babel. Lembra de Babel? O espírito do anticristo está agindo ao longo das gerações. E nós vamos ver na palavra de Deus que esse espírito do anticristo, nos últimos dias, estará influenciando e já está influenciando a maior parte das igrejas do mundo, a maior parte das igrejas do Brasil. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 3. Versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Grava bem as características da besta que emerge do mar. Por que ela emerge do mar? Emerge das nações. Olha as conexões que o próprio texto diz e grava bem isso. Não existe escatologia, principalmente em linguagem simbólica, não existe escatologia sem a conexão com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos ajuda a compreender. O Antigo Testamento é a legenda. O Antigo Testamento nos ajuda a traduzir as revelações que o Senhor nos deu no Novo Testamento. É a própria palavra de Deus que explica a própria palavra. As revelações do Antigo Testamento, que eram sombras, elas eram sombras para nos apontar para as realidades essas que ainda não aconteceram. Agora, olha as características dessa besta. Ela tem 10 chifres e ela tem 7 cabeças. A besta de 10 chifres e 7 cabeças. Ou a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Continua comigo. Esse versículo 2 que você está vendo aí na tela está fazendo conexão com as revelações de Daniel, nos jogando para o Antigo Testamento. Tem que ter essa conexão. Agora olha o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha só, queridos. Acabei de mostrar para você que essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Acabei de mostrar para você a conexão com o Antigo Testamento. Agora no versículo 3, você está vendo mais uma conexão com o Antigo Testamento. O que o versículo 3 está dizendo? Que uma das cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, a terra se maravilhou. Por que a terra se maravilhou? Porque, querido, será
um governo sedutor. Esse governo será sedutor, mas eu já te expliquei aqui. Essa cabeça que foi ferida de morte é uma das 7 cabeças. Então, essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres, ou na ordem do texto, essa besta ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Agora, vai lá comigo em Naum. Naum, capítulo 1, versículo 11 diz assim: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Quem que é esse conselheiro vil que maquina o mal contra o Senhor? O anticristo. O conselheiro vil é aquele que maquina o mal contra o Senhor, contra o ungido do Senhor. E esse conselheiro vil, ele vem da onde? De Nínive. E aonde fica Nínive? A Síria. Eu estou usando a linguagem do Antigo Testamento para te fazer a denúncia e mostrar para você como as igrejas têm sido influenciadas pelo espírito do anticristo. Agora, ainda em Naum, vai lá comigo, Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Versículo 18 diz assim: os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Ele está falando com quem? Com o rei da Síria. Não se esqueça das profecias da palavra de Deus. Na maior parte das vezes, o profeta ou os profetas do Antigo Testamento, eles começavam a profetizar para o contexto literal, para a época deles. E eles sempre, ou quase sempre, queridos, eles direcionavam essa profecia, que era para a época deles, direcionavam para o futuro. Então aqui ele está falando com o rei da Assíria. Só que olha que conexão linda com o texto de Apocalipse 13. Olha o versículo 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama bateram palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O que ele está dizendo aqui, queridos? Que a Assíria, ela recebeu uma ferida, uma chaga incurável. E o texto continua dizendo: olha, Assíria, quem que nunca passou continuamente pela tua maldade? Peraí. Esse aqui é um dos impérios antigos que recebeu uma ferida, uma chaga incurável. Esse império da Assíria, a Assíria, que é um império antigo, está sendo retratado em Apocalipse capítulo 13. Uma das cabeças, das 7 cabeças da besta, é aquela que a ferida mortal, que a ferida incurável, ela foi curada. O texto de Apocalipse capítulo 13 vai mencionar essa cabeça cuja ferida era incurável. Só que volta lá comigo, Apocalipse 13, versículo 3. Está dizendo o quê? Que essa ferida mortal foi curada. E a terra se maravilhou. Opa! Então, peraí. A cabeça, uma das cabeças que foi golpeada de morte, é uma das cabeças que recebeu uma ferida mortal. Era uma ferida incurável. O que o texto está nos dizendo? Que o Império Assírio estará atuante nos últimos dias, nos levando às conexões para que entendamos por que as igrejas dos nossos dias estão sendo influenciadas pelo espírito do anticristo. Eu vou colocar aí na tela para você entender por que a besta ela tem 7 cabeças e ela tem 10 chifres. Esses 7 impérios que você está vendo aí na sua tela é a maneira de pensar de reis antigos, inspirado pelo espírito do anticristo, que está influenciando as nações, que está influenciando a maior parte das igrejas do mundo e está influenciando a maior parte das igrejas do Brasil. Muitas dessas maneiras de pensar desses impérios antigos está no púlpito de muitas igrejas de irmãos e irmãs que me assistem aqui. Por exemplo, o Império Egípcio era um império que basicamente subjugou Israel no sistema de escravidão. Hoje, a igreja que está sendo influenciada pela cabeça da besta, Egito, é justamente aqueles que são subjugados pelo próprio trabalho. Sabe aquele pastor que trabalha e é ativista, só fala de trabalho, mas não fala de oração? Sabe aquele cristão que trabalha e está sendo escravizado pelo trabalho? Então,
A maneira da cabeça egípcia de pensar, inspirada pelo anticristo, é a cabeça da besta que influencia líderes religiosos a ficar no ativismo, a trabalhar e não se relacionar com Deus e nem se relacionar com os irmãos. O segundo império que você está vendo aí, que é uma das cabeças da besta, que está influenciando a maior parte das igrejas do mundo e do Brasil, o Império Assírio é justamente o império que promove o ecumenismo, que promove a mistura do culto ao Senhor com outras coisas. O Império Assírio, cuja a cabeça foi ferida, lembra da ferida mortal? Então, o Império Assírio. Esse Império Assírio, na antiguidade, foi um império que promoveu misturou os povos, só que ele, com sua maneira de pensar nos últimos dias, é o império que inspira as igrejas a promoverem o ecumenismo. Sabe quando o pastor vai orar com pessoas de outras religiões que professam a mesma fé? Com forma de piedade, querendo dizer que não, nós podemos orar com outras religiões, porque nós vamos influenciar as outras religiões a servirem a Jesus, ao Deus verdadeiro. Quando, na verdade, Deus nunca ordenou que o povo de Deus se misturasse com pessoas que cultuam a outros deuses. Sabe você, cristão, que vai orar com pessoas que idolatram imagens? Então, o Império Assírio, hoje, através do espírito do anticristo, está influenciando as igrejas, os servos do Senhor, a praticarem o ecumenismo. O terceiro império que você está vendo aí na sua tela é o Império Babilônico. E nós sabemos que a Babilônia, nos últimos dias, além de ser uma das cabeças da besta, também será o sistema político, religioso e cultural que promoverá situações que desagradam ao Senhor. A principal característica da Grande Babilônia é influenciar seduzindo as pessoas para o pecado. Por exemplo, se você ouviu a repercussão da abertura das Olimpíadas, ali está o Império Antigo da Babilônia, através do espírito do anticristo, influenciando as pessoas a profanarem as coisas do Senhor. Todo tipo de relação sexual que não procede do Senhor, todo tipo de relacionamento promíscuo, todo tipo de coisas relacionadas à sexualidade que está sendo introduzidos na igreja. Sabe a tal da igreja inclusiva? Sabe o tal do casamento que não está de acordo com a palavra de Deus? Então, é o espírito do anticristo com essa cabeça da Babilônia influenciando igrejas, abrindo denominações, e você que é um cristão verdadeiro, você não pode se associar a estes que estão sendo inspirados e seduzidos pela terceira cabeça da besta, que é a Babilônia. E a quarta cabeça da besta, que são os medos e os persas, é a maneira de pensar do Império Antigo Medo-Persa, que entra de maneira sutil na igreja. Quer um exemplo disso? Todas as vezes que essa cabeça da besta influencia os cristãos, nós sempre vamos ouvir a frase: não tem problema, você está sendo religioso demais. São comportamentos que são introduzidos de maneira sutil, de maneira sorrateira. Pessoas que começam a usar roupas indecentes, por exemplo. Não tem problema, o importante é que aquele ministro de louvor, ele louva ao Senhor e ele canta bem, ele tem unção, agora a palavra é unção. Não tem problema que o ministro de louvor é todo fortinho e tá todo apertadinho lá cantando, não tem problema. A irmã com as roupas justinhas, não tem problema. Sabe aquele pastor que disse: não tem problema. É quando nós inserimos o comportamento que não é modesto. É quando nós inserimos coisas aparentemente pequenas que vão deturpando o culto ao Senhor. E quando você percebe, aquilo que é sorrateiro já dominou a igreja. A cabeça da besta, medos e persas, inspirada pelo espírito do anticristo nos últimos dias, está introduzindo comportamentos sorrateiros e muitos cristãos estão sendo levados. Agora, a quinta cabeça da besta, depois dos medos e os persas, é a Grécia. E talvez essa seja a mais perigosa hoje, em 2024.
E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque justamente essa é a cabeça da besta que influencia nas ideias. O Império Antigo grego, comandado por Alexandre o Grande, foi o grande promotor por espalhar ideias ao redor do mundo. Você sabe muito bem que os gregos eles foram responsáveis pelas principais ideias que até hoje ecoam na sociedade. E os gregos são aqueles que lançaram a filosofia, são aqueles que lançaram o simbolismo, ou aquilo que é simbólico, aquilo que ainda que não seja material, mas ele tem um símbolo. Vou dar um exemplo para você. Aqueles que hoje são influenciados pela cabeça da besta, a Grécia, são aqueles que estão em suas igrejas promovendo a filosofia e promovendo tudo aquilo dizendo que é simbólico. Por exemplo, quando você vê os pastores coachings que pregam mais filosofia dizendo, não, Deus está se importando com a sua felicidade. As igrejas que são influenciadas pela cabeça da besta da Grécia são as igrejas que têm os pastores coachings. São as igrejas que promovem o antropocentrismo, colocando o homem no centro de todas as coisas. É a igreja que tem aquele pastor sentado em uma cadeirinha com aquele microfoninho bonito. E eu gostaria de ter aquele microfone, nada contra o microfone. Mas é justamente aquela pregação que coloca o homem no centro das coisas. Lembra da famosa frase, você é o coração, ou você é o centro do coração de Jesus? Jesus quer que você seja feliz. É o evangelho antropocêntrico que não fala de pecado, não fala de correção. Muitas igrejas estão sendo levadas pela pregação filosófica. Quer um outro exemplo? A Grécia ou a filosofia tem grande influência na escatologia hoje. Sabe quando você está falando a respeito do final dos tempos? E aí se levanta alguém dizendo, olha, o livro de Apocalipse, ele é simbólico. Ah, não, o reino milenar descrito por Isaías, por Jeremias, por Miqueias, por Zacarias, o reino milenar é tudo simbólico. Queridos, tem muitas linguagens simbólicas na palavra de Deus. O livro de Apocalipse é extremamente simbólico, mas sempre quando Deus ele mostra um símbolo, tem uma explicação. E geralmente a escatologia inspirada pelo espírito, por essa cabeça da Grécia, pelo espírito do anticristo, geralmente eles não dão explicações para esses simbolismos. Conversa com alguém que é influenciado, principalmente a escatologia da reforma protestante. Nada contra a reforma protestante, ela foi importantíssima para a restauração da palavra de Deus, porém, veio doutrinas junto com a reforma protestante inspirada pela filosofia. A quinta cabeça da besta, que é a Grécia, é a cabeça que influencia a deturpação da escatologia, dizendo que aquilo é simbólico, mas não tem uma explicação. Todos os simbolismos na palavra de Deus, nós encontramos a explicação na própria palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que o reino milenar já aconteceu, já está acontecendo agora, dizendo que as descrições dos profetas são simbólicos, dizendo que as descrições de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, é simbólico. Ou seja, aqueles que dizem que aquilo é simbólico, mas não explicam dentro da palavra de Deus o porquê que aquilo é simbólico. A cabeça da Grécia, ou a quinta cabeça da besta, aquela cabeça que simboliza, que exalta a filosofia, o antropocentrismo, em cima dos púlpitos de nossas igrejas. E aí você vai ver a sexta cabeça da besta, a sexta cabeça da besta, que é o Império Romano. Um dos impérios mais poderosos que passaram por esta terra, um dos impérios responsáveis por boa parte da deturpação da nossa escatologia, da nossa teologia. Aquelas igrejas, aquelas nações, aquelas denominações que são influenciadas pela cabeça da besta, Roma, é aqueles que querem misturar o Estado com a igreja. E eu duvido que a maior parte das pessoas que começaram esse vídeo fiquem até o final do vídeo. Mas eu preciso muito falar isso, queridos. Por quê? Porque a ideia da sétima cabeça da besta, a inspiração nas igrejas, é misturar a política com a igreja. E muitos vão usar exemplos bíblicos para dizer assim, não, mas espera aí, a igreja precisa ter os seus representantes na política. E eu concordo com essa afirmação. A igreja precisa ter os seus representantes na política. Só que o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a sexta cabeça da besta inspirando as igrejas
a misturar o Estado, a misturar a política com a igreja. Muitos vão citar o profeta Daniel dizendo, peraí, Daniel foi um político, Neemias foi um político, e é verdade, eles foram políticos mesmo. Porém, em nenhum momento Daniel, em nenhum momento Neemias misturou o culto ao Senhor com a política. Em nenhum momento, aqueles servos do Senhor que estiveram em cargos governamentais, em cargos de presidir algo, em nenhum momento eles misturaram a sua administração com o culto ao Senhor. Quer um exemplo disso? Quando Daniel ele foi até os reis da Babilônia, ou os reis em que ele estava ali representando Deus, em nenhum momento Daniel misturou o culto ao Senhor com o seu ofício. Aliás, quando isso aconteceu, nós vimos o que aconteceu. Quando o rei decide pegar os objetos do templo e fazer uma festa, e fazer um bacanal, misturar as coisas do templo do Senhor com a sua bebedice ou com os assuntos daquele governo. O problema não é só misturar os objetos do templo do Senhor com aquilo que é promíscuo. O problema é você pegar as coisas que é objeto de culto e misturar com a política. Você vai ver que em todo o tempo, Daniel ele separou. Ele foi um representante de Deus diante do palácio. Ele foi um representante de Deus diante da política. Porque o que nós estamos vendo hoje? Essa cabeça de Roma, sendo inspirada pelo espírito do anticristo, essa cabeça da besta, Roma, a inspiração do anticristo, está conduzindo as igrejas, trazendo os políticos para as igrejas, misturando o culto que acontece naquele momento com propaganda política. Pastores fazendo os seus conchavos com políticos, pastores usando a igreja como palanque político, e quer saber o pior disso? Pastores que estão ali envolvidos com o ecumenismo em nome da política. Provavelmente você deve ter visto, eu não sei se é a maior denominação do país, com certeza é uma das maiores denominações do mundo, eu não quero citar aqui. Mas existe uma das maiores denominações do mundo, que ela é muito grande no Brasil, em alguns lugares vai ser denominada como pentecostal. Eu particularmente gosto da denominação, porém, um dos seus maiores líderes da atualidade, em 2024, um dos maiores líderes, ele estava com aquele grande líder religioso romano, fazendo uma oração ecumênica, dizendo, nós apoiamos a Agenda 2030. Será mesmo que Deus quer que a igreja dele se misture com a política? Ao longo da história nós vamos ver a igreja influenciando o palácio e não o contrário. A igreja precisa ter os seus representantes, mas nós não podemos misturar o culto ao Senhor com a política. O Senhor levanta os seus representantes no palácio, mas não misture. Tem políticos famosos que são idolatrados pela maior parte dos cristãos, e esses políticos famosos que se denominam cristãos estão fazendo orações ecumênicas, estão se juntando com líderes de outras religiões, e Deus nunca permitiu que os seus representantes governamentais, que os seus representantes políticos estivessem misturando o culto ao Senhor. Você não vai ver Daniel orando com um outro governante de uma outra nação que adorava outro Deus. Aliás, quando os profetas do Senhor se levantavam, em alguns momentos os profetas do Senhor confrontavam governantes de outras nações, dizendo, esses não são deuses verdadeiros. Quando Israel, em sua política, tentou se misturar com outros governantes que adoravam outros deuses, o Senhor levantava o profeta e dizia, por acaso não tem Deus em Israel? Você precisa ir procurar outra nação? Você precisa buscar a ajuda de outros deuses? Não misture a política com o culto ao Senhor. O povo de Deus precisa ter os seus representantes, mas esses representam a Deus em um ambiente político. Seja testemunha do Senhor num ambiente político e não misture o culto ao Senhor com a política. Agora, queridos, não confunda ministério, serviço com o Senhor, com seu ofício secular. Político não é ministério. Político é trabalho, é ofício secular. Político
O que é ser político? Político é ter uma profissão. Político é ter um ofício secular. Ministério é trabalhar para Deus. Você pode usar o seu ministério para ser influente no seu ofício. Você pode usar o seu ministério para ser influente na política. Mas existem muitos cristãos que estão misturando o culto ao Senhor, dizendo, não, esse é o meu chamado, e ali faz orações ecumênicas, se envolvem em agendas que não procedem do Senhor, dizendo, eu sou um representante de Deus, quando na verdade esses estão sendo influenciados pela sexta cabeça da besta, que é Roma. E por fim, queridos, nós vamos ver que a sétima cabeça da besta, ela é uma influência para os últimos dias mesmo. Por quê? Porque a sétima cabeça dessa besta que levanta do mar são as 10 nações. São os 10 governantes, que são aqueles 10 chifres, que são os últimos 10 governantes, e desses 10 governantes surgirá o anticristo. Meus amados irmãos, será que nós não estamos assistindo em nossas igrejas essa besta de 7 cabeças e 10 chifres influenciando as nossas igrejas e influenciando a nossa nação? Será que na igreja que você congrega, essa igreja não é uma igreja que só pensa em trabalho, ativista, e não promove culto de oração, de adoração a Deus? Não promove comunhão dos santos? Será que a igreja que você frequenta não é influenciada pela segunda cabeça da besta, a Assíria? Promove culto ecumênico? O seu pastor ora com religiosos ou líderes religiosos de outras religiões? Mistura de culto, objetos ungidos. Quando você pega coisas de outras religiões e insere no culto ao Senhor, objetos ungidos, esquisitices espirituais. Será que a igreja que você frequenta não é influenciada pela terceira cabeça da besta? Que é justamente a Babilônia? Prostituição, imoralidade, casamento que não procede da palavra de Deus. Será que a sua igreja não é influenciada pela quarta cabeça da besta, que são os medos e os persas? Aqueles comportamentos que entram de maneira sucinta, sorrateiro. Não tem nada a ver, pode usar qualquer roupa. A igreja pode ter qualquer cor. Não tem problema, modéstia. A irmã, ela pode usar roupa apertada e um cílio do tamanho de uma árvore. Será mesmo que a sua igreja não é influenciada pela cultura grega? Filosofia demais, antropocentrismo demais, o homem no centro, sempre exaltando o homem, filosofia inspirada por tudo aquilo, tudo é simbólico, a escatologia é simbólica, é tudo simbólico, então não vai acontecer. Não tem explicação, ou seja, mata a maior parte das revelações para os últimos dias. Ou a sua igreja é influenciada pela cabeça da besta chamada Roma. Será que essa sua igreja não é influenciada dizendo que a política pode se misturar com a igreja, com o culto ao Senhor? Leva políticos e atrapalha o culto que deveria ser para o Senhor para fazer propaganda política? Será que essas cabeças da besta, através do espírito do anticristo, não está influenciando a igreja que você frequenta? Bom, queridos, finalizamos aqui mais essa meditação. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas se fez necessário. Eu espero que esta palavra tenha edificado a sua fé e tenha colocado um sentimento de contrição no seu coração para que você ore mais pela Igreja de Cristo. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e, por favor, não esqueça, Deus não apoia a rebeldia. Caso você tenha identificado isso na igreja que você frequenta, isso não dá o direito de você ser rebelde, isso não dá o direito de você confrontar de maneira desrespeitosa, mas você pode tomar as 3 atitudes que eu falei no início do vídeo. Você pode se preparar crescendo em graça e conhecimento para chegar à estatura ministerial e fazer as mudanças. Ou você pode ser aquele que ora ao Senhor pedindo ao Senhor, Senhor, será que eu devo sair dessa igreja? Faça isso de verdade. Ou terceira atitude, você mostra através da palavra de Deus, caso tenha a abertura do seu líder, mostrar para ele, olha, não está na palavra de Deus isso, é melhor a gente não seguir por este caminho. Tome essas 3 atitudes e com certeza Deus vai te dar a direção correta. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.